Oi pessoal, hoje essa aula tem um apelo especial, todos pela valorização da vida, campanha Setembro Amarelo. Como diz Saramago, se podes olhar, vê, se podes ver, repara. É preciso saber viver, é preciso saber viver, é preciso saber viver. E aí pessoal, vamos lá para mais uma aulinha hoje? Hoje é dia de... Exatamente! E aí pessoal, vamos lá? Mais uma aulinha? Olha só, para a gente falar de mínimo múltiplo comum de polinômios, a gente tem que relembrar quais são esses conceitos, né? E vamos relembrá-los de MMC e MDC de números naturais, certo? Aí eu coloquei um resuminho para vocês, que o máximo divisor comum de dois ou mais números é o produto dos fatores comuns, cada um com seu menor expoente. E o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais é o produto desses fatores comuns e não comuns, cada um com seu maior expoente. Então tem uma sutileza aí, uma pequena diferença. Estão vendo aí? Vou te dar um destacado aqui no meu resumo. Ó, aqui tem que ser o menor expoente, tá vendo? E apenas fatores comuns. Aqui no MMC não. Eu posso ter fatores comuns e não comuns, e agora com o seu maior expoente. Vamos lá. Deixa eu trabalhar com dois números para a gente ilustrar isso bem. Quero ninguém falando que não sabe fazer isso, hein, pessoal? Vamos pegar, por exemplo, os números 24 e o número 18. A primeira coisa que eu tenho que fazer é fatorá-los. O 24 dá por 2, aqui fica 12, dá por 2, 6, por 2, 3 e por 3 finalmente fica 1. Ou seja, o número 24 ele pode ser escrito como 2 ao cubo vezes 3. Já o 18, quando a gente fatora ele, dá por 2, aqui fica 9, 3, 3 e por 3 fica 1. Ou seja, o 18, vamos escrever aonde? Vamos escrever aqui embaixo. Ele pode ser escrito como 2 vezes 3 ao quadrado. Então, olha só, pessoal. Para calcular o MDC desses dois números, do 18 e do 24, eu tenho que pegar os fatores em comum. Ou seja, eu tenho o fator 2, tenho o fator 2. Eu tenho o fator 3 em comum, ó, aqui em cima, aqui embaixo, aqui. Então, também tenho. Só que eu vou pegar os de menor expoente. Do fator 2, quem que é o menor expoente? É o 1 aqui, então deixa 1 lá. E do fator 3, quem que é o menor expoente? Novamente, o 1 aqui. Então, o máximo divisor comum desses dois números é 2 vezes 3, que é 6. Agora, o mínimo múltiplo comum desses dois números vai ser todos os fatores, comum ou não. Então, eu tenho 2 e o 3. Se eu tivesse um 5 aqui, ele também ia aparecer. Não importa se é comum ou não. E agora eu pego o de maior expoente. Olha o fator 2. Aqui eu tinha expoente 1 e aqui agora expoente 3. Então, expoente 3 nele. Aqui, para o fator 3, eu tenho o expoente 1 e o expoente 2. Portanto, uso o expoente 2. Isso aqui vai ficar 8 vezes 9, não é isso? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 ao cubo.
E 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. E 8 vezes 9, 72. Ah, professor, eu aprendi a tirar o MMC colocando os dois números juntos, não tem problema. O fato é que eu preciso trabalhar essa definição que eu destaquei aqui para vocês entenderem bem, ok? E mais uma boa notícia, né? O meu foco principal aqui vai ser o mínimo múltiplo comum, certo? Dos polinômios aí, que é o que a gente vai precisar para um futuro bem próximo aí nas frações algébricas, certo, pessoal? Então agora vamos dar mais um passo. E olha só, olha o MDC e o MMC de monômios. Estão vendo aí que a regra, o modelo, vai ser muito parecido com o que a gente acabou de fazer com números naturais. Ok? E aí, novamente, eu destaco. O meu principal foco agora, nesse momento, é o MMC. Então, vamos pegar dois monômios agora. Eu quero trabalhar com 24a ao cubo b quadrado. E quero trabalhar com o 18 a quarta b x quadrado. Então, a primeira coisa, pessoal, que eu tenho que fazer é deixar isso tudo o mais fatorado possível. Eu continuei com esses dois números fatorados aqui, porque a gente já tem, né, os resultados. Então, o 24 ele pode ser escrito como 2 ao cubo vezes 3 vezes ao cubo b quadrado, ok? E o 18 pode ser escrito como 2 vezes 3 quadrado vezes a quarta vezes b vezes x quadrado. Então, para o meu cálculo de MMC entre os meus dois monômios, 24 ao cubo b quadrado e 18 a quarta b x quadrado, o que eu tenho que fazer? Pegar todos os fatores que aparecem. Então, olha só, eu tenho o fator 2, tenho, tá aqui. Eu tenho o fator 3, tenho. Eu tenho o fator A. Professor, letra pode? Pode, a regra é a mesma. O A aqui ele é um fator. O B também é um fator? É um fator. E o X também é um fator. Mas, professor, o X não aparece aqui no meu outro monômio. Não tem problema. A definição já fala fatores comuns e não comuns, certo? Então, o X também aparece aqui. E agora, mais um detalhe. Falta eu identificar os maiores expoentes. Quem que é o maior expoente do fator 2? É o expoente 3. O maior expoente do fator 3 é o expoente 2. Do fator A é o 4 aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui fica quarta. Do fator B, olha o 2 aqui, ó. É o maior expoente. 2 e o x quadrado. Ou seja, o MMC desses dois monômios vai ser 72 a quarta b quadrado x quadrado. Isso vai ser o meu MMC entre monômios. Estão vendo que a regra é o quê? Fatora e depois pega os fatores, comuns ou não, e coloca os maiores expoentes de cada um, certo? E agora, para a gente ir para a nossa reta final, eu preciso do MMC de novo. Eu estou dando uma ênfase para o MMC de polinômio, certo? Então, tá aqui, ó. Olha os meus três exemplos. Tá aqui e tá aqui, certo? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Fatorar. Aqui a gente tem uma diferença de 2 quadrados. Aqui a gente tem... Então, aí a gente tem nesse outro aqui um trinômio
quadrado perfeito, certo? Tive que tirar esse outro elemento aqui, porque ele estava com uma pequena falha aqui para o nosso exemplo. Então, olha só, o x menos 9 fatorado, x quadrado menos 9 fatorado, vai ficar x mais 3 vezes x menos 3. E o x quadrado menos 6x mais 9 vai ser igual a x, né, o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do terceiro termo, 3. O sinal, né, do segundo termo, tudo isso ao quadrado. Ok? Então, eu tenho, ó, isto aqui é fator, isso aqui é outro fator, e isso aqui é outro fator, estão vendo? O que que o MMC fala para mim? Que eu tenho que utilizar todos os fatores, certo? Então, eu vou usar o fator x mais 3 vezes o outro fator que eu tenho, x menos 3. Tem aluno que tem dúvida, né? Ele vê o x menos 3 aqui, vê um x menos 3 aqui também, aí ele quer pôr outro x menos 3 aqui. Não precisa. A gente encontrou, lembra, é fator comum ou não. Então, vai lá e coloca. Tem um x menos 3, vem aqui e coloca. Não importa se ele aparece aqui, não. O que a gente tem que observar agora é o seguinte. No fator x mais 3, quem que é o expoente dele? É o expoente 1. Agora, do fator x menos 3, quem que é o expoente dele? O maior expoente, né? Entre eles. É o x menos 3 ao quadrado. Então, esse vai ser o MMC que eu preciso. Certo? E para finalizar, olha o nosso resumão aí. Ó. Então, a primeira coisa, fatore tudo que puder. Segunda coisa, use todos os fatores, mesmo os que não se repetem, lembrando de colocar o de maior expoente. De novo, eu quero o MMC entre 4x² mais 12xy mais 9y ao quadrado e o polinômio 10x mais 15y. Segundo o meu resumão aqui, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Isso, fatorar. Então, vamos lá. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Eu vou ficar com raiz do primeiro termo, 2x, sinal do segundo termo, mais raiz quadrada do terceiro termo, 3y. Tudo isso ao quadrado, certo? Aqui, o fator comum evidência, dá para eu colocar o 5 em evidência, que vai multiplicar 2x mais 3y, certo? Vamos lá, pessoal. Quais são meus fatores? Né? Vamos finalizar o meu MMC. Então, o MMC vai ser o seguinte. Um fator que eu tenho 5. Ah, professor, 5 é um fator? É, ele está multiplicando, é um fator. Um outro fator que eu tenho, 2x mais 3y. 2x mais 3y aparece também, não precisa colocar duas vezes. Porém, nesses dois aqui que são fatores iguais, o de maior expoente é o de expoente 2. Então, esse é o meu MMC. Certo, pessoal? Olha só. Façam com calma, lembrem bem das regrinhas que a gente coloca. Trabalhar com a parte algébrica, né? Com essa quantidade de letras, não é tão fácil assim se a gente não tiver atenção para os detalhes. Então sigam com calma todas as regrinhas que eu coloquei, revejam os resumos, dão uma assistida nas aulas anteriores sobre as fatorações
passo a passo. E ó, dessa vez tem uma novidade. Vou colocar uma listinha aí para vocês. Não esqueçam, dá uma acompanhada e numa próxima aula eu publico com a solução dela. Tá certo, pessoal? Ó, muito obrigado, valeu, até a próxima.